Olá! Hoje a gente vai acompanhar a jornada, olha, épica de um sistema econômico que começou bem de fininho e, no fim das contas, acabou remodelando o mundo inteiro. Um sistema que conectou continentes e até mudou a nossa percepção de espaço e tempo. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é a seguinte: como é que um sistema que nasceu séculos atrás conseguiu se expandir de um jeito tão implacável? A ponto de ir das caravelas lá do início até, pasmem, os foguetes privados de hoje em dia. Bora mergulhar nessa história. Bom, e para entender o presente, não tem jeito, a gente precisa voltar lá no começo. Vamos explorar as raízes do capitalismo e aquele que foi o grande motor por trás de tudo, a Revolução Industrial. É importante entender que a passagem do feudalismo para o que veio depois não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo, e bem longo. Primeiro, a gente tem o renascimento do comércio e das cidades. Depois, vem as grandes navegações e o mercantilismo. E tudo isso junto foi criando a tal da acumulação de capital. Pensa nisso como o combustível que era necessário para acender o pavio da Revolução Industrial. Beleza, mas o que define o capitalismo na prática? Bom, ele se baseia em dois pilares fundamentais. O primeiro é a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, coisas como terras, fábricas. O segundo pilar é a troca da servidão pelo trabalho assalariado. E tudo isso com um objetivo bem claro em mente: acumular capital. E olha, essa transformação não foi só econômica, viu? Foi também uma transformação no espaço. A produção saiu do campo e se concentrou nas fábricas, dentro das cidades. O resultado? Uma migração em massa, o famoso êxodo rural, que deu origem a uma classe operária urbana e, com isso, redesenhou completamente a sociedade. E é bom lembrar, muitas vezes isso aconteceu sob condições de trabalho bem difíceis. Tudo bem, agora vamos avançar um pouco no tempo para uma fase em que o capitalismo começa a se espalhar pelo mundo. É aqui que o jogo fica mais complexo, sabe? Ele se mistura com o sistema financeiro e acaba se tornando uma peça-chave na divisão do planeta. E uma coisa muito interessante de notar é como essas ideias de Ocidente e Oriente não são fixas, elas mudam com o tempo. O que começou como uma simples divisão administrativa lá no Império Romano, séculos e séculos depois, virou uma fronteira ideológica super forte durante a Guerra Fria, colocando de um lado o capitalismo e do outro o socialismo. Lá para o finalzinho do século XIX, o sistema evolui de novo. A gente entra na fase do chamado capitalismo financeiro, ou monopolista. O ponto-chave aqui, o que realmente muda o jogo, é a união do capital das indústrias com o capital dos bancos. É aí que grandes corporações começam a dominar o mercado e a especulação na bolsa de valores se torna uma força gigantesca na economia. Só que essa nova fase financeira não demorou para mostrar o seu lado mais frágil. A crise de 1929 foi um verdadeiro choque para o sistema. Basicamente, os Estados Unidos viviam um período de grande prosperidade, o que acabou inflando uma bolha de especulação na bolsa. Quando a desconfiança bateu, essa bolha estourou. O resultado, a quebra da bolsa, um efeito dominó de falências e uma crise econômica que, olha, se espalhou pelo mundo todo. Depois da devastação de 2 guerras mundiais, o mundo estava em cacos e precisava se reorganizar. É nesse momento que a gente vai ver como o capitalismo se reestruturou, já num cenário com novas potências e novas formas de cooperação surgindo. O cenário logo depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, era desolador. A economia em ruínas. Era preciso reconstruir tudo, e rápido. E não só para se recuperar, mas também para conseguir competir com as duas novas superpotências que saíram da guerra. De um lado, os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e do outro, a União Soviética, com o bloco socialista. Uma das respostas para esse baita desafio foi justamente a criação dos blocos econômicos. A ideia por trás é, na verdade, bem simples, mas muito poderosa. Um grupo de países se junta e decide eliminar as barreiras comerciais entre si. Isso, claro, facilita o comércio, a circulação de dinheiro e, em alguns casos, até a circulação de pessoas. O objetivo final é fortalecer a economia de todo mundo que está no bloco. E o exemplo mais conhecido e talvez o mais ambicioso de todos é a União Europeia. Mas isso não nasceu pronto. Foi um processo gradual. Começou de um jeito bem estratégico, com a SECA, a Comunidade do Carvão e do Aço, para administrar essas indústrias que eram essenciais. Daí evoluiu para o mercado comum bem mais amplo, até chegar nessa integração econômica e política super profunda que a gente conhece hoje, com direito à moeda única e tudo mais. E com isso, a gente finalmente chega na nossa era, a era contemporânea. Um tempo marcado por uma conexão entre as pessoas e os lugares como nunca se viu antes. Tudo isso impulsionado pela tecnologia.
Bem-vindos à era da globalização. Aqui, vale a pena a gente parar um segundinho para diferenciar duas palavras que muita gente usa como se fossem a mesma coisa, mas não são. De um lado, temos a mundialização, que tem a ver com cultura, a forma como hábitos, músicas, filmes se espalham pelo mundo. Do outro lado, a globalização, que é um processo essencialmente econômico. É sobre a integração dos mercados, o livre comércio, o dinheiro circulando pelo planeta. E o grande motor por trás da globalização foi, sem dúvida, a tecnologia. Ela fez uma coisa que parece mágica: comprimiu o tempo e o espaço. Pensa só, em alguns séculos, a gente passou de viagens a 16 km por hora para mais de 1.000. Isso, na prática, encolheu o mundo e deixou tudo e todos muito mais conectados. Chegando na nossa parte final, vamos fazer um balanço. Vamos olhar para os dois lados da moeda da globalização e tentar entender para onde essa expansão contínua do capitalismo pode estar nos levando. Porque a globalização, como quase tudo na vida, tem dois lados. Tem suas luzes e suas sombras. Por um lado, claro, a gente viu a economia global crescer e um intercâmbio cultural que nunca tinha acontecido antes. Mas, por outro lado, as consequências também são bem visíveis. A riqueza continua muito mal distribuída. Existe o risco de todo mundo acabar consumindo a mesma cultura, a exploração de mão de obra barata e, claro, um desgaste do meio ambiente muito mais rápido. Tudo isso só mostra o quanto a cooperação entre os países é mais urgente do que nunca. E qual seria o próximo passo dessa expansão toda? Essa frase, que é uma adaptação bem provocadora daquela fala famosa do Neil Armstrong, dá uma pista. Ela aponta para uma nova fronteira, o espaço. A ideia aqui é que talvez o próximo grande passo da exploração não seja em nome da humanidade, e sim em nome da humanidade capitalista, ou seja, movido pelos interesses do capital. E é com essa pergunta que a gente encerra a nossa análise de hoje. Depois de ter conectado e, de certa forma, conquistado cada canto do globo, o impulso de expansão do capitalismo agora parece mirar as estrelas. Fica a questão no ar. Qual será o próximo território a ser integrado por esse sistema que aparentemente nunca para de crescer? Uma reflexão para a gente levar.